arrependimentos da minha viagem para a Coreia do Sul. Eu estou aos poucos voltando a postar aqui no meu canal do YouTube. Eu vou continuar a falar sobre como é morar, trabalhar, estudar, fazer intercâmbio nos Estados Unidos, sobre as minhas viagens, sobre K-pop, que são coisas que eu amo. E esse vídeo aqui eu estou fazendo porque eu me inspirei num vídeo que eu assisti da Maíra Medeiros, que ela conta sobre os arrependimentos da viagem dela para o Japão, e eu achei que foi uma ótima ideia e decidi trazer aqui para vocês, não só para compartilhar um pouco das minhas histórias, mas para te ajudar, caso você também esteja planejando uma viagem para a Coreia do Sul. Eu fiz a minha viagem sozinha, comprei passagem, reservei hospedagem, decidi o meu roteiro, mas também é importante lembrar que eu moro fora do Brasil, estou acostumada a fazer viagens internacionais, então se você se sentir confiante para planejar tudo sozinho ou sozinha, eu super apoio, mas se não for o caso, tudo certo. Tem várias agências no mercado que podem te ajudar com uma caravana ou fazendo um roteiro para você. Mas independente de como você decidir fazer sua viagem, já é importante começar a pesquisar algumas dicas, né? Então eu vou te contar 7 arrependimentos da minha viagem para a Coreia do Sul. A minha viagem foi maravilhosa, deu tudo certo, mas sempre tem coisas que podem melhorar, né? Você aprende com a experiência. E a primeira coisa que eu vou te contar é que eu levei muita coisa que eu não precisava. E olha que eu já viajei com pouca bagagem. Eu viajei com uma mala despachada e uma mochila. Nem mala de mão, sabe aquela mala de rodinha pequenininha que se leva na cabine com você? Nem isso eu não levei, porque eu já tinha planejado que chegando na Coreia, provavelmente eu ia fazer compra e eu ia comprar uma mala de mão lá para trazer comigo. Mas mesmo assim, eu ainda levei muito mais do que eu precisava. Eu viajei durante o inverno, que já é uma época que você leva coisas que são um pouco mais pesadas, maiores, né? Casaco, bota. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Eu levei pouca coisa, só a mala despachada e uma mochila, mas chegando lá, eu já comecei a ver muita coisinha bonitinha e barata de roupa para comprar. Aí eu comprava e já começava a usar durante a viagem, porque eu queria uns lookinhos novos, né? E acabei não usando coisas que eu levei. Então eu deixo essa dica para você, mesmo que o seu orçamento não seja muito grande assim para você fazer compra, roupa na Coreia é barato, a não ser que você queira comprar coisa de marca, aí é caro em qualquer lugar. Mas roupinha assim de loja, tem até lojas no metrô que vendem roupas super fofas, super bonitas, bem daquele estilo de K-pop, de dorama. Então já fica a dica, não precisa levar o seu guarda-roupa inteiro pra Coreia, porque lá tem muita coisinha bonita e barata pra comprar. Se você levar muita coisa, chegar lá e também comprar muita coisa, pode ser que você sofra com excesso de bagagem na hora de voltar. E despachar malas extras pode ser bem caro, dependendo da companhia aérea que você estiver voando. Então, lição pra mim, lição pra vocês. Não precisa levar muita coisa, você vai acabar fazendo compra lá e vai voltar com muita coisinha bonitinha, barata. O segundo arrependimento da minha viagem é que eu quase não falei nada de coreano quando eu estava na Coreia. Eu não aprendi nada, eu não evoluí em nada no meu coreano, porque infelizmente, como eu já falo inglês, eu cheguei lá e eu percebi que com o inglês eu conseguia fazer tudo e a maioria das pessoas que eu conheci durante a minha viagem também falavam inglês. Então, infelizmente, eu fiquei só no Annyeonghaseyo, Kamsahamnida e não precisei falar mais nada. Fica aqui a minha dica pra você que vai viajar pra Coreia. Tente falar pelo menos um pouquinho de coreano, aprender alguma coisinha, porque é muito legal quando você tá num país diferente, você tentar ao máximo entrar na cultura e aprender um pouco mais. Não faça como eu fiz, de ficar só falando inglês, e aí voltei da Coreia e se alguém me pergunta o que eu aprendi de coreano, infelizmente o que eu vou ter que falar é que eu não aprendi nada. Outro arrependimento da minha viagem para a Coreia que serve de dica para você. Eu não sabia, talvez você saiba disso, mas eu não sabia que ainda é muito comum na Coreia os comércios, os estabelecimentos fecharem durante o dia para horário de almoço ou depois do horário do almoço. Eu sei que antigamente isso até era comum no Brasil, né? Mas faz muito tempo que eu não via isso e eu não sabia que na Coreia é assim. 2 vezes, uma vez num restaurante e uma vez numa loja que eu queria muito ir, eu cheguei e tinha uma placa na porta dizendo que o estabelecimento estava fechado. Geralmente é depois do horário do almoço, tipo entre as 2 e as 4, que os lugares fecham, provavelmente para os funcionários poderem comer, descansar um pouquinho, faz todo sentido, mas eu não sabia disso. E dei de cara na porta 2 vezes por não saber dessa informação. Então, já vou pesquisar da próxima vez que eu for pra Coreia, se tem alguma loja ou algum lugar que eu quero ir, se fecha em algum momento do dia pra eu saber e me programar de não ir naquele determinado horário, e serve de dica pra você fazer essa pesquisa também. O quarto arrependimento da minha viagem pra Coreia é uma coisa muito boba, mas que depois me pegou, viu?
porque eu gostaria muito de ter explorado mais as comidas das lojas de conveniência na Coreia. E assim, eu sou taurina e eu tava igual pinto no lixo na Coreia, tá? Porque comida também é uma coisa muito barata na Coreia e você consegue comer bem por um preço barato. Você come carne, come legume, arroz. Então, como eu tava lá e o preço da comida não era muito caro, eu decidi que eu ia comer bem praticamente todos os dias. Inclusive essas barraquinhas de rua que vendem essas comidas que a gente tá acostumado a ver, né? Típicas coreanas, elas não são caras, é muito baratinho. Então eu sabia que dava pra ir numa loja de conveniência e comer alguma coisinha, mas eu fiquei pensando, pra que eu vou comer uma comida pronta de loja de conveniência quando tem tanta coisa gostosa e fresquinha na rua pra comer, né? Pois bem, comi muito bem durante a minha viagem para a Coreia, mas depois que eu voltei, eu comecei a ver vários conteúdos de vários criadores aí na internet comendo coisas em lojas de conveniências coreanas. E me deu uma vontade de experimentar, sabe? E eu fiquei pensando, pelo menos um dia da minha viagem, eu gostaria de ter comido, assim, algumas coisas dessas lojas de conveniência pra ver se é bom, se não é. Às vezes até criar um conteúdo engraçadinho, né? Então, assim, não é um arrependimento tão grande, mas da próxima vez que eu for pra Coreia, eu com certeza vou explorar um pouco mais quais são as comidas que eles têm nas lojas de conveniência, porque realmente é bem baratinho, é bem cômodo, eu vejo muita gente comendo. Eu percebi que tem muita coisa que parece ser bem gostosa e bem típica da Coreia também, que você só encontra nessas lojas de conveniência. Agora, o quinto arrependimento da minha viagem para a Coreia serve como dica de ouro para você que está montando o seu roteiro e está decidindo o que vale a pena ir de ônibus, o que vale a pena ir de metrô e o que vale a pena ir a pé. Quando eu estava montando o meu roteiro, tinha muita coisa, principalmente em Seul, que é pertinho uma da outra, né? Então você fala assim, 10 minutos andando? Eu vou andando. Não preciso nem pesquisar qual ônibus que pega, qual metrô, porque eu sei que dá para ir andando. Só que eu não pesquisei algo que faz muita diferença quando você chega em Seul, que é se este caminho que você está querendo fazer é simplesmente uma linha reta, tranquila, uma rua espaçosa, uma avenida, ou se é uma ladeira sem fim que vai te cansar muito mais do que você imaginava. Porque, gente, tem uma diferença muito grande entre 10 minutos você andando numa rua tranquila e 10 minutos subindo uma ladeira, né? Então, algumas vezes eu cheguei em alguns lugares e eu olhei, eu falei assim, cara, não acredito que essa é a rua que eu vou ter que subir. Então, se eu tivesse pesquisado não só o endereço ou a distância de um lugar para o outro, se eu tivesse pesquisado meio que a topografia, se é uma subida, se é uma descida, se é linha reta, se é uma avenida grande ou se são ruazinhas pequenininhas, talvez eu teria mudado um pouquinho do meu roteiro. Nossa, como passou rápido, tá quase no final da lista já. Se você tá gostando desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas que querem ir pra Coreia. Eu tenho curiosidade de saber algumas dicas sobre essa viagem, porque eu postava bastante aqui no YouTube, tenho muitos seguidores aqui, sou muito agradecida, mas eu fiquei muito tempo sem postar. 2 anos sem postar, então agora vai ser difícil o YouTube voltar a recomendar os meus vídeos, então eu conto com a ajuda de vocês. Mas queria contar esse próximo arrependimento aqui, que é muito específico, mas eu sei que muitos de vocês têm vontade de fazer esse passeio, que é conhecer a Lotte World, que é tipo a Disney da Coreia, né? Eu fui na Lotte de Seul, é um parque muito legal e eu já sabia disso. Mas o meu arrependimento foi, eu queria ter comprado um ingresso que é um pouco mais caro e dá direito a você furar a fila, sabe? Você consegue entrar em alguns brinquedos mais rápido, é tipo um Fast Pass, né? Só que eu estava em grupo e as meninas não queriam, então eu fui voto vencido, tentei convencer, mas fui voto vencido e a gente foi pra Lotte com um ingresso que não dava direito a cortar a fila, né? E acabou que a gente só conseguiu ir em 2 brinquedos. Porque as filas naquele parque são gigantescas. Então vale muito a pena, fica aqui a minha dica, gente, vale muito a pena você comprar o ingresso que dá direito a essa fila mais rápida para você conseguir ir em mais atrações, aproveitar mais dos brinquedos, porque no nosso caso a gente foi só em 2, o resto a gente nem tentou ir porque já sabia que seriam horas e horas de fila. Chegou a hora de eu contar o último arrependimento da minha viagem, mas eu acabei de lembrar de mais uma coisa
que eu posso compartilhar aqui com vocês. Então, depois de eu te contar o 7º arrependimento da minha viagem para a Coreia do Sul, eu vou colocar um bônus que eu acabei de pensar, que é bem específico, mas talvez possa te ajudar se você se encontrar numa situação parecida com a minha. Então, vamos ter mais 2. O primeiro, que é o último arrependimento que estava programado para esse vídeo, é que se você gosta de K-pop, você tá indo pra Coreia com planos de comprar muita coisa, comprar álbum, comprar light stick, a minha dica pra você, que é um arrependimento da minha viagem, é que você pesquise antes de comprar. A maioria das lojas de K-pop com preços muito bons ficam em Myeongdong, que é uma área bem central de Seul, e eu já sabia disso. Eu tirei um dia inteiro para fazer compras de K-pop em Myeongdong, visitar todas as lojas, mas o que eu não sabia é que existe uma diferença absurda de preço dependendo da loja que você for. O que pra mim é uma coisa muito chocante, porque as lojas são muito pertinhas uma das outras, mas mesmo uma loja que é quase do lado da outra pode ter uma diferença muito grande de preço. Olha o que aconteceu comigo. Eu precisava não, né? Queria comprar uma light stick do Twice, a light stick nova. E aí eu fui numa loja, vi que tava por 65 mil won. Achei um pouco caro. Fui numa outra loja, vi que tava por 70 mil won. Aí eu falei, nossa, a outra era mais barato. Aí fui numa terceira, que também estava por 65 mil won. Aí eu comprei a light stick. Falei, não, esse preço é o mais barato que eu vi até agora. Só que depois eu fui numa outra loja e a mesma light stick que eu comprei por 65 mil won estava por 45 mil won. 20 mil won de diferença. Eu acho que é um preço bem significativo. Então eu me arrependi de não ter primeiro passeado por todas as lojas e depois ter decidido onde comprar cada coisa. É a mesma questão com álbuns. Eu cheguei a ver álbuns, por exemplo, do BTS, que o mesmo álbum custava 24 mil won numa loja e 16 mil won em outra. Eu falo já sobre isso bastante no meu Instagram, mas fica a dica aqui pra você. Os preços podem variar bastante. Se você quer garantir o melhor custo aí pra você, vale a pena você pesquisar antes de comprar. E agora, o último arrependimento da minha lista, que é uma coisa que eu pensei só agora, então vai ficar de bônus pra você. É muito específico, por quê? Porque eu estava na Coreia no dia 1º de janeiro, que é um feriado. E eu não sei o que aconteceu na minha cabeça, porque quando a gente tá de férias, a gente acha que todo dia é feriado, né? Eu não prestei atenção que dia 1º de janeiro era dia 1º de janeiro, é um feriado que talvez algumas coisas poderiam estar fechadas. E eu programei um monte de coisa para fazer no dia 1º de janeiro. E quando eu acordei no dia 1º de janeiro, eu tava em Hongdae e realmente estava tudo aberto. Parecia um dia normal, até porque eu tava lá na Coreia durante o Natal e no Natal também era um dia normal, tava tudo aberto. E depois fui pra Gangnam, porque eu tinha planos de ir no shopping, em algumas lojas. Quando eu cheguei em Gangnam, eu dei de cara com tudo fechado. Porque dia 1º é feriado, então assim, apesar de em Hongdae as lojas estarem abertas, acho que vai depender de cada estabelecimento, né? Eu queria ir no shopping, o shopping todo estava fechado. Então não cometa esse erro que eu cometi de não perceber que um dos dias da sua viagem é um feriado e pode ser que muita coisa esteja fechada. Eu acabei não podendo mais voltar no shopping que eu queria ir no dia 1º e foi um arrependimento muito grande, porque eu tive vários outros dias que eu poderia ter ido, não fui porque eu marquei bobeira e deixei para ir num dia que era feriado mundial e que eu deveria ter me tocado, que não era o melhor dia para ter colocado essas coisas no meu roteiro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você só gostaria de saber algumas curiosidades sobre a Coreia e os meus arrependimentos, ou se você realmente está planejando essa viagem e está aí no processo de pesquisar várias dicas, anotar várias coisas que vão ser importantes para o seu planejamento, se esse é o caso, boa viagem pra você, espero que dê tudo certo. Não se esqueça de ajudar, compartilhar, curtir, comentar e se inscrever se você ainda não é inscrito ou inscrita. Acho que pra esse vídeo aqui já deu, né? Tchau!